você vai estar manuseando a palavra de Deus com todo carinho, e Deus vai estar falando no seu coração. Mateus 6, versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Curve a sua cabeça. Pai de amor e de fidelidade, nas tuas mãos eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha me usar de uma maneira sobrenatural na vida dos seus filhos. Arranca, ó Pai, da minha vida em primeiro lugar toda ansiedade, toda, Pai, armadilha de Satanás, tudo aquilo que impede o agir do Senhor através da minha vida, e que nós, ó Pai, nessa noite possamos sair daqui entendendo o seu propósito, porque nós sabemos que o Senhor não opera, não faz o milagre acontecer no meio da ansiedade. Pai, que eu venha ouvir e praticar a Tua palavra, que a Tua igreja venha ouvir também praticar a Tua palavra, e que esta semente, ó Pai, possa frutificar no nome do Senhor Jesus Cristo. Dai-nos entendimento, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. A palavra de Deus começa dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Quem é que não está ansioso hoje, né? Quem é que não está ansioso por daqui a pouco saber quem vai ser, né? O campeão? Nós vamos dar a bênção mais cedo hoje, né, irmãos? Vamos assistir seu futebol tranquilo, que não é proibido. Quem é que não está ansioso com o aluguel que está para vencer? Quem é que não está preocupado com as dívidas que estão chegando? Quem é que não está preocupado com o esposo, esposa, pai ou filhos? Com o que vai acontecer daqui para frente? E a Bíblia está dizendo assim: olha, você não precisa andar ansioso. Meu Deus. Não se preocupe com o que está por vir. O passado nós não podemos mudar porque ele já foi. O que nós fizemos hoje já foi. Mas o que pode acontecer amanhã? Diga assim: amanhã é um novo dia. E eu vou tomar posse da minha bênção. Nós falamos sobre ansiedade? Não. Nós falamos sobre confiança, determinação, profetizar que o dia de amanhã vai ser melhor. A própria Bíblia diz que a alegria vem no amanhecer. O choro pode durar a noite inteira, dias, meses, mas o Senhor nos garante a vitória sobre as nossas vidas. E Ele diz assim: não andais ansiosos. Não se preocupe com o que você vai comer hoje, com o que você vai vestir amanhã, com o que vai acontecer com a sua casa, porque se é promessa, e se você faz parte dessa promessa, vai acontecer na sua vida. Deus. Porque nós temos que crer, irmãos, naquilo que Deus planejou, projetou, programou para as nossas vidas. E muitas pessoas estão andando de lá para cá, de cá para colar, sem saber o que fazer. Olha para Jesus. Deus. Olha para o Senhor, não desvie a sua atenção, o seu foco, não desvie os seus pés dos caminhos do Senhor, porque Ele tudo fará pelas nossas vidas. Tudo, meu irmão. Basta uma coisa: fé.
sem fé, você não vai agradar a Deus. E está cheio de gente dentro da igreja que perdeu a fé e acha que está difícil encontrar, né? A fé é determinação, irmão, dentro do nosso coração. Glória a Deus. A fé é você determinar aquilo que você não está vendo. A fé é aquilo você acreditar no que Deus vai fazer na sua vida e dentro da sua casa. A fé é saber que Deus pode e vai realizar o seu sonho. Amém. Basta você ter fé. Amém. Basta você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e deixar Ele fazer. Amém, Jesus. O que for para você resolver, irmãos, resolva. Faça da melhor forma possível. Mas o que depender de Deus, deixa Deus agir. Glória a Deus. Não passe na frente de Deus. Amém. Porque muitas das vezes a ansiedade fala tão alto dentro de nós, tão alto dentro dos nossos corações, que nós tomamos decisões precipitadas. E não é isso que Deus quer. É verdade. Deus tem o melhor. Amém, Jesus. E eu creio que o melhor é para as nossas vidas. O melhor é para o justo. Glória a Deus. O melhor é para aquele que é filho de Deus. Amém. Nós aprendemos na palavra dele. Por isso que eu sempre digo, compre uma Bíblia. Para que você possa ler a palavra de Deus e falar assim: Senhor, verdadeiramente a sua palavra fala ao meu coração. Deus. Verdadeiramente a tua palavra traz vida para a minha vida. Verdadeiramente a tua palavra é eficaz e penetra nos nossos corações. Glória a Deus. Mas adianta ouvirmos apenas, não temos que praticar. Amém. De que adianta eu estar dizendo não ande ansioso? Você sai daqui, a misericórdia que vai ser de mim amanhã. Misericórdia. Para onde foi a palavra? E não é palavra minha, é do Senhor. Glória a Deus. Está preocupado, irmãos? Chama Jesus. Fala: Senhor, olha, isso aqui eu posso. Isso aqui o Senhor pode resolver. Glória a Deus. A minha casa eu posso orar, mas a salvação vem do Senhor, Pai. Eu posso interceder, mas o milagre é o Senhor que faz. É o Senhor que pode fazer o milagre. É o Senhor que pode fazer o sobrenatural. É viver o sobrenatural de Deus, igreja. Há quanto tempo Deus está chamando a igreja para viver o sobrenatural de Deus? Glória a Deus. Para viver aquilo que você ainda não viveu na presença do Senhor. Não andeis ansiosos pela vossa vida quando que a vez de comer ou beber, nem por vosso corpo quando que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Tem aqui pessoas, eu vou falar um pouco da Olivia. Nós fizemos um propósito, né, de não comprar mais. Que data, Olivia? Até o encontro, pastor. Ele é amém. Não compramos, mas Deus deu. Amém, Jesus. Deus trouxe. Glória a Deus. E quem quiser bombom aí, tá? Tem uma cestona lá esperando lá, viu, irmão? Amém. É um destaque na empresa. Aceito. Glória a Deus. Ela gosta de chocolate? Lógico. Mas não fez o voto com Deus? Glória a E a Deus. pastora entrou junto, né, Olivia? Amém, Jesus. Mas Deus mandou, irmãos. Amém, Jesus. Porque Deus cuida. Amém. Ele cuida de nós. Glória a Deus. As pessoas da empresa dizem assim: gente, mas tudo é Marcos que ganha, é eu mesmo. Eu que tenho que ganhar, eu sei que eu tenho que ganhar. Amém, Jesus. E eu quero te perguntar alguma coisa, como Jesus perguntou para os seus discípulos: porventura te faltou alguma coisa? Nada. Porventura faltou pão, Aleluia. o alimento na sua mesa? Não, igreja. Graças a Deus. E os discípulos disseram: olha, Jesus, nada nos faltou. Amém, Jesus. Graças a Sabe por quê, irmãos? Sobre a vida dos discípulos estava a graça do Senhor, estava o poder de Deus, estava a unção do Senhor.
Eles tinham ali um mestre ao lado deles. O que vai faltar para a igreja? Nada. Para que nós vamos ficar ansiosos? Fez o voto, cumpra. Falou para Deus, Deus, eu quero abrir mão de algumas coisas para estar mais firme na tua casa. Cumpra com voto, irmãos. Deus. Porque Deus, Ele supre. Amém. Deus dá aquilo que você precisa. Ainda que você esteja no voto. Você pode ter a certeza, não pedindo para você desafiar Deus, não. Mas quando você faz um propósito com Deus, Deus abre as janelas dos céus. Amém. Glória a Deus. Faça uma experiência com Deus. Vede e provai quem é Deus na sua vida. O Senhor é bom. Glória a Deus. Se ela não tivesse confiado em Deus, esperado em Deus, né, feito ali, Senhor, é um voto que eu estou fazendo para o Senhor. Você acha que ela tinha ganhado alguma coisa, irmãos? Mas Deus sabe das nossas necessidades. Até nos mínimos detalhes. Deus conhece o nosso coração. Deus esquadrinha os nossos corações. Quando eu fiz o voto de não comprar, eu ganhava todos os prêmios da Pernambucanas. Foi a que a minha família mais me presenteou, porque é Deus que cuida da gente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem é que não quer andar bem vestido? Né, Márcio? Deus. Quem é que não almeja as melhores coisas? Glória a Deus. E você pode ter a certeza que se você não tem condições, Deus manda alguém. Como Ele mandava para os filhos dele, para os profetas dele. Mas o que não pode haver é ansiedade, o desespero nas nossas vidas. Amém, Jesus. É sentar e falar: Deus, eu espero no Senhor. Amém. Mas não deixar de orar, não deixar de interceder pelos seus propósitos, não deixar de apresentar as suas dificuldades a Deus, mas é saber que é Ele que cuida de nós.